Como anda a sua vida amorosa? Tá difícil o relacionamento? Meu nome é Sidney, eu sou psicólogo e o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre vida amorosa. É muito comum, infelizmente, para o ansioso, além de tudo o que a gente já conversou aqui, ainda tem questões relacionadas à vida sentimental, à vida amorosa. Acaba que em algumas situações o ansioso, por se cobrar muito, por exigir muito de si, por ser perfeccionista, querer tudo muito certinho, por questões também de gostar de estar no controle. Acho que nada do que eu falei aqui é novidade para quem sofre de ansiedade. Todo mundo sabe que tem essas situações praticamente todo dia para lidar. E quando entra a questão da vida afetiva, a vida amorosa, é que se torna mais complicada ainda. Eu tô rindo aqui, mas tem muita gente que acaba chorando, né? Outro dia eu estava acompanhando uma das páginas, perfis em redes sociais, e vi o quanto essa questão falando da vida sentimental, como isso ocupa muito o ansioso, como isso gera um desgaste, inclusive, nele. E a minha preocupação na hora de falar, né, sobre isso é justamente trazer um alerta, né, de que não é o outro que precisa ser mudado, e sim o ansioso ter um olhar diferente para si mesmo. Na verdade, nada do que a gente pensa quando a gente pensa em mudança começa no outro, né? Toda e qualquer mudança positiva sempre começa na própria pessoa. E talvez seja essa uma das dificuldades no relacionamento. Principalmente início de relacionamento, vou tentar pincelar um pouco do início, né, nas fases aí do relacionamento. Mas assim, início de relacionamento é muito comum ter dúvidas. E faz parte realmente. Isso não é o relacionamento da pessoa ansiosa, isso é qualquer tipo de relacionamento. No início existem dúvidas. Por quê? Porque o casal ainda está se conhecendo, as pessoas ainda não conhecem muito bem como o outro gosta, né, se gosta, o quanto gosta de determinadas coisas. A convivência é que vai fazendo a gente ter essa capacidade de olhar para o outro, ser mais empático, ter mais cuidado. E aí vamos colocar agora, né, para o ansioso, que já está lá no primeiro, talvez lá no primeiro olhar já pensando, será que gostou? E aí, será que gostou? Então, quando começam esses pensamentos a vir na cabeça, né, dúvidas, para o ansioso já tem aí um gatilho, né, mental que pode gerar ansiedade. As dúvidas, os questionamentos e tudo isso. E eu tenho certeza que muitos de vocês aí que sofrem com a ansiedade, às vezes estão hoje sozinhos por medo de se relacionar, por medo de entrar numa relação e não agradar, e ficar naquele pensamento terrível que é o se. E se ele, e se ela, e se acontecer, e se não acontecer, se gostou, e se não gostou. Ou seja, uma série de questionamentos que acabam atrapalhando a pessoa na hora dela estar, né, no início de um relacionamento, conhecendo, né, quais são os gostos, quais são as manias, quais são os trejeitos, o que faz essa pessoa rir, o que não, qual é o assunto que ela gosta e qual é o que, né, ela não é tão, talvez não role tanto. Então, falar de relacionamento para a pessoa ansiosa é mexer com muitas questões que são pessoais e não tem a ver com o outro. Então, assim, falando para você ansioso, que gosta, ou melhor,
apaga o que eu disse aí, não é que gosta, né? Mas que acaba fazendo muitas coisas, querendo agradar o outro, tá? Com medo de sofrer sozinho. E aí vem um engano muito grande, porque ao não ser verdadeiro, ao não ser espontâneo, por ter esse medo de ficar sozinho, de pensar que se está ou não agradando, né, do que o outro está pensando sobre a pessoa. A gente pode até expandir, não é só no relacionamento amoroso, né? Nas relações de forma geral, com amigos, no ambiente de trabalho, mas no amoroso acaba sendo onde acaba pegando mais pro ansioso. Ele sofre mais com isso, porque ele quer estar naquela relação, ele acha a outra pessoa legal, interessante, mas ele se coloca numa posição inferior. Para e pensa. Você aí, ao se colocar, né, na relação, pensando se o outro está só sendo agradado, se o outro está gostando, você está se colocando numa posição onde, na verdade, o outro se tornou mais importante do que você na relação. Será que é isso que você quer? Relacionamento, gente, não é um ter mais importância que o outro. Relacionamento é você entender como, né, vai junto estabelecer com o outro objetivos em comum, como você vai pensar em vida em conjunto, mas sem abandonar a sua, sem esquecer dos seus sonhos. Um relacionamento significa construir sonhos em conjunto, o que é muito legal. Mas a gente não pode abandonar também os nossos sonhos pessoais. Estar no relacionamento significa estar num caminho junto com outra pessoa. Mas você não vai abandonar o seu, vão ser dois caminhos paralelos. E não tem problema nenhum, porque em alguns momentos esse caminho ele vai fazer isso, ó. Vai dar uma afastada e depois ele vai de novo aproximar. E não tem problema. Por que de vez em quando ele afasta? Por quê? Porque de repente lá você está no relacionamento, está namorando e tudo, e aí está no teu momento da faculdade, de você estar fazendo o teu trabalho de conclusão do curso. Você vai ter que se dedicar um pouquinho mais. Isso acaba fazendo o quê? Que você acabe se afastando às vezes do relacionamento. O que não é ruim, faz parte. A gente precisa entender isso. Não é estar no relacionamento, não é simplesmente ficar o tempo todo um viver a vida do outro. Não é assim. Infelizmente, em algumas, a nossa cultura, a nossa própria cultura, muitas vezes ela cria um pensamento de que o outro veio para me completar. Já parou para pensar nisso? Já escutou aquela frase de a metade da minha laranja? Ou a tampa da minha panela? Eles são pensamentos que eles traduzem isso, de que o outro ele vai te complementar de alguma forma, ele faz parte. E a gente tem que entender que nós somos inteiros numa relação. Você tem que estar indo inteiro para uma relação. Talvez para o ansioso isso seja difícil, porque ele já não se sente inteiro, e aí como, buscar nesse outro alguém que não vá ser o seu complemento? Porque o outro não tem a obrigação de te tornar menos ansioso. Ele vai estar junto contigo para te dar apoio naquele momento que você, de repente, não está sabendo lidar bem com aquela situação. Mas ele não tem a obrigação de te tirar sempre da situação. Ele vai, às vezes, em alguns momentos, quando possível, vai fazer isso. O que eu quero dizer em ser inteiro na relação é que antes de a gente ser um bom par, a gente tem que ser um bom ímpar. Ou seja, eu tenho que primeiro aprender a conviver com as minhas falhas, com os meus próprios defeitos, com aquilo que, poxa, sou eu. A gente não veio ao mundo para ser perfeito. A gente veio ao mundo para crescer, para evoluir, para aprender. Na relação com o outro, esse outro vai me ajudar muito, Porque às vezes eu tenho algumas manias aqui e o outro me ajuda a não mudar, mas às vezes a encarar aquilo de uma forma
mais descontraída, menos pesada. Essa é a vantagem de estar num relacionamento sendo ansioso. Tua ansiedade não vai diminuir por causa necessariamente do relacionamento. Mas o fato de você estar num relacionamento pode te ajudar a encarar situações ansiosas de uma forma muito mais descontraída, aprendendo a rir às vezes de algumas situações. Para muitas pessoas que sofrem de ansiedade, eles desenvolvem alguns tipos de fobia, por exemplo, não gostar de estar em público, né? Agorafobia, né? É um dos exemplos. E às vezes, estando com alguém ali, isso vai se tornar uma tarefa muito mais fácil, muito mais simples, muito menos pesada, muito menos dura de acontecer. Então olha como isso é complementar. Mas não, a pessoa não está ali para, literalmente, né, te resgatar. Porque aí senão a relação se torna uma relação muito difícil. Imagina você entrando numa relação onde você tem que resgatar aquela pessoa. Não é assim, gente. Relacionamento é algo de convivência, com o tempo, que é outro empecilho aí para o ansioso. Conheceu hoje, amanhã já acha que, mandei uma mensagem lá no WhatsApp, a pessoa não respondeu, mas visualizou ali, eu consegui ver. Meu Deus, por que ela não respondeu? Ai, meu Deus, será que o que eu fiz? Ai, eu não deveria ter mandado a mensagem. Criou toda uma coisa, conheceu a pessoa ontem. Calma. Parece falar assim, né? Diz assim, pra você é fácil. Eu sei que pro ansioso tem todos esses pesos que acabam acontecendo. Mas é assim, ó, não é o outro, é você. Então assim, não exija tanto de você. Não queira ser tão perfeito, não queira fazer as coisas acontecerem de maneira tão rápida. Dê um tempo para que você se acostume com a ideia de estar num relacionamento. Não cobre amor eterno já de início. Conheça a pessoa. Acho que todo bom relacionamento, para ele ter êxito, ele precisa ter esse estágio de convivência. Você conviver com a pessoa, conhecer ela mais, entender, né, como eu falei antes, quais são os gostos que essa pessoa tem. Lógico, depois, com o tempo, as coisas se tornam cada vez mais fáceis da gente, né, lidar. Então a gente vai aprendendo que os nossos relacionamentos, né, eles devem ser como laços, eles devem enfeitar, né, as situações. Eles não podem ser igual nós. Nó, quando a gente encontra, geralmente ele está ali apertando alguma coisa. Então são duas maneiras diferentes de ver. E às vezes a pessoa gosta de estar em relacionamentos que são uma montoeira de nós. E aí aquilo não evolui. A pessoa está no relacionamento, mas ela não se sente feliz com ele. Que aí é um outro aspecto ainda, né? Às vezes a pessoa quer estar no relacionamento e para isso ela abre mão da própria felicidade. O questionamento estar no relacionamento por quê? Né? Então a gente precisa entender que são aspectos bastante distintos. Relacionamento não tem fórmula para acontecer, você não vai encontrar nenhum manual que diga, fazendo isso e isso, o resultado vai ser sempre positivo. São dois seres humanos se conhecendo, cada um tem os seus defeitos, mas também tem as suas qualidades, a gente tem que aprender a entender isso. E não pensar que no relacionamento eu vou mudar o outro. Não vai acontecer. Assim como o outro também não vem para te resgatar, também não vai acontecer. É importante entender, você que sofre com ansiedade, você que é uma pessoa ansiosa, que se você está iniciando no relacionamento, você vai ter que ter paciência, né? Você vai ter que criar menos expectativas. Eu acho que talvez, se a gente possa pensar em algo que seja bem prático realmente, é isso, é não criar grandes expectativas. A expectativa frustra a gente. Por quê? Estou indo para o relacionamento. Eu já estou imaginando o que a pessoa vai... E aí se essa pessoa não tem o comportamento que eu imaginei, aí já vem o medo, a frustração. Será que... eu acho que ela não gostou. Acho que eu fiz algo que chateou ela. Quando às vezes não é. A expectativa foi diferente da realidade, porque a minha expectativa é que estava errada, não aquela pessoa. A pessoa está bem, está feliz, só que às vezes ela não sorri para tudo, ela tem um jeito mais
reservado às vezes de, né, interagir. Por isso que eu digo, precisa ter um tempo de convivência. Quanto mais tempo de convivência você tiver, mais fácil fica fazer a leitura dessa pessoa. Né? Você vai começando a conhecer como ela gosta, o que ela não gosta, qual é o filme que ela prefere, o que você prefere. Né? O que não dá para acontecer é ficar imaginando que as coisas vão ser sempre as mil maravilhas o tempo inteiro. Não vai. A gente precisa entender que no relacionamento vão ter momentos bons e também momentos ruins. E nos momentos ruins, que bom eu ter uma pessoa que talvez, né, naquele momento, vai me dar o apoio que eu estou precisando. Eu digo talvez porque às vezes ela talvez não esteja também no seu momento. E a gente tem que entender, né, que se os dois aí sim quiserem, vão ter um relacionamento produtivo, porque vão ter essa capacidade de compreender melhor as situações, sem ficar imaginando com isso, de que o outro gosta menos, o outro ama menos. Nós temos maneiras diferentes de nos expressar. Isso é importante você entender. Não é porque você gosta desse jeito que o outro vai agir exatamente assim. Mas com o tempo ele vai aprender. Então precisa ter essa paciência. Falei antes do nó e do laço, porque eu quero apresentar para vocês aqui uma sugestão, quem gosta, né, desse tema de relacionamento. O Nó e o Laço é um título de um livro de Alfredo Simonetti, e o subtítulo dele é Desafios de um Relacionamento Amoroso. Aqui a gente acaba, né, e você vai ter um pouquinho mais de explicações de como é que funcionam os relacionamentos, quando é um nó e quando ele é um laço. Então fica a dica de leitura para quem gostar dessa temática. Tá? Espero aí que vocês, né, tenham gostado do vídeo, possam compartilhar ele com as pessoas que vocês conhecem, deixar um like, fazer um comentário. Tá? Acho que isso é muito bacana, essa interação que a gente tem aqui na página, e você deixar um comentário, falar como é isso para você, como são os seus relacionamentos, você sendo uma pessoa ansiosa, que aí a gente consegue ajudar tantas e tantas pessoas que às vezes vão ali ver o vídeo, ver um comentário e fala assim, poxa, olha, essa foi uma dica que me ajudou, não tinha pensado desse jeito ainda. Então, mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima semana.